Greve paralisa parcialmente 3 linhas do metrô de São Paulo nesta quarta-feira. Linhas 1 azul, 2 verde e 3 vermelha operam em alguns trechos, a linha 15 prata está totalmente fechada e a 4 amarela e 5 lilás funcionam normalmente, assim como os trens da CPTM. Justiça determinou que 80% dos trabalhadores estejam em seus postos nos horários de pico e 60% nos demais horários. 4 linhas do metrô de São Paulo estão operando parcialmente na manhã desta quarta-feira, 19, devido à greve dos metroviários. A operação parcial começou às 7 horas, segundo o metrô. Antes disso, todas as 4 linhas estavam totalmente fechadas. As linhas 4 amarela e 5 lilás operam normalmente, assim como todas as linhas da CPTM. A Isptrans prevê a oferta de ônibus gratuito ao longo de toda a extensão das linhas 1 azul, 100 ônibus, 2 verde, 60 ônibus e 3 vermelha, 100 ônibus com a criação de 6 linhas. Além disso, algumas linhas regulares vão ter itinerários alterados. Segundo a CET, o rodízio municipal de veículos, que vigora das 21 horas às 5 horas, está mantido. A EMTU afirmou que os ônibus metropolitanos funcionam normalmente nesta quarta-feira, 19, e que pediu o reforço das frotas às 17 empresas que fazem parte do Serviço Intermunicipal de Coletivos da Grande São Paulo. A estação Tucuruvi, na zona norte da capital, amanhecerão totalmente fechada. O complexo da estação Itaquera, na zona leste, estava aberto ao público, mas apenas para o acesso às linhas da CPTM, os acessos ao metrô estavam bloqueados. Por conta da greve, a plataforma da CPTM em Itaquera estava lotada nas primeiras horas desta manhã, devido ao excesso de passageiros procurando alternativas de transporte. Os metroviários de São Paulo aprovaram a realização de greve a partir da 0 hora desta quarta. A decisão ocorreu em assembleia. Dos metroviários que participaram da Assembleia, 77,4% votaram pela paralisação. Uma liminar da Justiça do Trabalho de 14 de maio determinou que 80% dos trabalhadores estejam em seus postos no horário de pico e 60% nos demais horários, sob pena de R$ 100 milhares por dia. Segundo o sindicato, houve uma audiência de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, TRT, na tarde desta terça, mas o metrô não enviou representantes. O secretário de Transportes Metropolitanos de São Paulo, Alexandre Baldi, disse nesta quarta-feira, 19, que o governo de São Paulo tem negociado com os metroviários e ofereceu reajuste de 2,6% nos salários da categoria. As tratativas foram realizadas pelo metrô dentro das últimas semanas, dentro da nossa realidade do momento, das nossas circunstâncias. Nós estamos no meio do enfrentamento de uma pandemia da Covid-19. Mesmo em todo esse momento de dificuldade ao longo de 2020, onde o metrô aportou quase R$ 1 bilhão para manter seus salários em dia, manter toda a operação funcionando, e em 2021 gastou R$ 300 milhões do governo do estado para que dentro dessas circunstâncias oferecer ainda um reajuste de 2,6% e ainda manter os benefícios para que nós evitássemos a paralisação, declarou. O coordenador do Sindicato dos Metroviários de São Paulo, Wagner Fajardo, afirmou que a culpa da greve é do governo de São Paulo. A responsabilidade da greve não é dos metroviários. É do metrô, que quer tirar direitos da categoria e não quer pagar o que a categoria reivindica. A categoria está 2 anos sem reajuste salarial e o governo de São Paulo ainda deve algumas cláusulas, negociadas no passado. Nós ficamos esperando o metrô ontem no Tribunal do Trabalho, na expectativa do Ministério Público nos apresentar uma proposta alternativa que não retirasse nenhum direitos dos trabalhadores, mas eles não compareceram, disse Fajardo. Abaixo um quadro com as principais reivindicações dos metroviários e a proposta do governo de São Paulo para a categoria.
É inadmissível que o Sindicato dos Metroviários, com toda a linha de frente vacinada e com a crise econômica que estamos passando, decida fazer uma greve que irá prejudicar exclusivamente o cidadão que necessita do transporte público para ir ao trabalho. O metrô de São Paulo fez uma proposta de acordo salarial aos seus empregados muito acima do que é praticado no mercado de trabalho e previsto na legislação trabalhista. O sindicato certamente vive em uma realidade diferente do restante do país, que sofre com desemprego, perda de renda e fome. O metrô manteve todos os serviços e seus empregados, apesar do prejuízo de 1,7 bilhões de reais no último ano e de mais de 300 milhões de reais no primeiro trimestre de 2021. Ainda assim, o metrô ofereceu a manutenção de diversos benefícios, muito além dos exigidos pela CLT, como o pagamento de vales-refeição e alimentação, previdência suplementar, plano de saúde sem mensalidade, hora extra de 100%, CLT determina 50%, adicional noturno de 35%, CLT determina 20%, abono de férias em 60%, CLT determina 1/3 complementação salarial para afastados e auxílio creche, educação, dentre outros. Reivindicar novos aumentos salariais e de benefícios, punindo a população com a paralisação do transporte público e deixando milhares de pessoas que cuidam de serviços essenciais, como saúde e segurança sem transporte é uma atitude desumana e intransigente. Lamentamos muito que isso esteja ocorrendo e iremos trabalhar para oferecer o melhor transporte possível aos cidadãos. Liminar da Justiça do Trabalho determina a manutenção de 80% dos trabalhadores no horário de pico e 60% nos demais horários, sob pena de 100 milhares de reais diários. Todas as estações da CPTM funcionam normalmente na manhã desta quarta-feira, 19 de maio, com exceção da estação Corinthians Itaquera, na linha 11 Coral, que está totalmente fechada desde o início da operação comercial, às 4 horas. Esta estação é administrada pelo metrô. No início da manhã, o acesso à linha da CPTM foi liberado, as transferências para o metrô estão fechadas em todas as estações e a segurança foi reforçada nestes locais. A CPTM reforça que está atuando para garantir o transporte de passageiros neste dia atípico. A companhia informou ainda que transferências para o metrô estão fechadas em todas as estações, que reforçou a segurança e que poderá estender o horário de pico em caso de necessidade. Em nota, a Secretaria dos Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo, STM, informou que uma liminar da Justiça do Trabalho determina a manutenção de 80% dos trabalhadores no horário de pico e 60% nos demais horários, sob pena de 100 milhares de reais diários. Reivindicar novos aumentos salariais e de benefícios, punindo a população com a paralisação do transporte público e deixando milhares de pessoas que cuidam de serviços essenciais, como saúde e segurança sem transporte é uma atitude desumana e intransigente. Lamentamos muito que isso esteja ocorrendo e iremos trabalhar para oferecer o melhor transporte possível aos cidadãos, diz o texto.